Morning Show. Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. a sua revista radiofônica que traz informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 14 de janeiro de 2019. É o fim do caminho. Preso na Bolívia, Cesare Battisti chega à Itália, país em que foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos nos anos 70. O terrorista disse às autoridades bolivianas que o ex-presidente Lula pode comprovar que ele, Battisti, não é um monstro. Pegou mal. Nego do Borel se desculpa após ser acusado de transfobia por Luísa Marilac. Lembra dela? A travesti ficou famosa com aquele bordão dito à beira da piscina. Aspas, e teve boatos que eu estava na pior. Fecha aspas. Contagem regressiva. A 8ª e última temporada de Game of Thrones ganha trailer e data de estreia. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Vamos mandar esta hash aí? Vamos. Você sabe que nessa segunda a maior parte do Morning estará voltada para a política, querido. A gente vai receber 2 convidados para debater, entre outros assuntos, o governo Bolsonaro e a oposição a ele, a economista Renata Barreto e o jornalista Guga Noblar. A Renata e o Guga, a gente sabe, tem visões políticas muito diferentes, senhor Edgar. E é por isso que a gente vai para os assuntos mais comentados do Twitter. Com uma hashtag de combate, Edgar. Será que vai dar briguinha nesse programa hoje? Será que o clima vai ser o quê? Combate intelectual, hein? Claro, Será gente. que eu já vou ter que lançar de Aqui cara é essa sempre trilha? intelectual, eu não sei, é você que vai saber depois, Edgar. Os nossos ouvintes já podem fazer as suas apostas, o seu team, né? Hashtag Renata Barreto versus Guga Noblar. Aquele xizão no meio, sabe? Entre os Boa, dois nomes. boa. Tô postando aqui pra você dar copy-paste aqui na nossa tag. Será um debate em alto nível, Edgar. Intelectual. Todos e eu sei que no esperamos. Twitter é todo mundo assim também, né? Vai ser demais. Eu tô esperando. Eu tô adorando porque hoje eu vou trabalhar bem menos. Bem menos. Você tá postando no @pcarvalhojp? É. No Twitter? É. A melhor arroba desse país? Nossa, mas que Nossa! propaganda. Que isso, Eu cara? mexi pra amiga de Ganhando graça. quanto? ali. Obrigada, @Fefito, aquelas bem loucas. Vamos lá, a hashtag é Renata Barreto versus Guga Noblar. Outra maneira de você interagir com a gente, se quiser, é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. Hoje você pode comentar, tá liberado, tá? Você pode comentar qualquer um dos assuntos do programa, tá bom? Que vão estar aqui em pauta. Tiveram nenhuma ideia boa? Não tiveram nenhuma, Isso. então a gente libera da pena. É impressionante. Quer incentivar as pessoas a Manda mandarem qualquer as... coisa aí, velho. Pode trocar uma ideia com você, fazer perguntas pra você. Isso. Ou seguir também o @Vinícius Moura JP, já que é pra divulgar. Já que é pra divulgar, o menino manda bem lá, hein? Ele manda, é bom esse menino. Vai lá, participe com a gente, interaja mandando uma mensagem em vídeo, tá bom? No final do Morning Show a gente exibe aqui as suas colocações, suas perguntas. Tá liberado o assunto em aberto, beleza? 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp e pelas mídias sociais. Dê uma passada na nossa... Passada? É bom, né? Tô meio Segunda, afim, é Lesbi. assim, tá um pouco cicioso, Tô né? meio fidioso. Dá uma passada na nossa página do Facebook, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima 1h30 colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando.
terrorista Cesare Battisti já chegou à Itália, onde foi condenado na década de 70 por 4 assassinatos e agora deve cumprir prisão perpétua. A prisão ocorreu no sábado na Bolívia. Vini, ele estava lá tranquilão, caminhando em Santa Cruz de la Sierra, é isso? Santa Cruz de la Sierra, sozinho, Edgar, quando foi abordado lá pelas autoridades bolivianas, portava com ele apenas um documento brasileiro, e você vai acompanhar agora pelas fotos que nós estamos colocando na nossa tela, Edgar, que ele está de óculos escuros, cavanhaque, camisa preta, calça jeans, mas se a gente focar bem no rosto dele e volta na outra imagem, Bruno, essa imagem que até serviu de chacota para muitos com relação à Polícia Federal. Acho que é a última das imagens daquela seleção, né? De cerca de 20 imagens Isso. que a Polícia Federal divulgou, mostrando quais seriam os possíveis disfarces de Cesare Battisti. E esse era um dos possíveis disfarces. Então você vai acompanhar agora na outra foto, que é como ele foi encontrado lá na Bolívia, que é muito parecido com o retrato que a Polícia Federal divulgou. Portanto, agora Cesare Battisti já está na Itália. O avião pousou por volta das 8h45 da manhã. Nós acompanhamos aqui também pelas imagens o momento exato em que o Cesare Battisti sai do avião lá em Roma e foi encaminhado já para um presídio na periferia de Roma, onde ele foi conduzido, Edgar. Ô Vini, chegou a falar-se aí da possibilidade desse Cavanha aí ser postiço. Mas o cara chegou na Itália ainda com o Cavanha, será que é? Será que é? É bem colado, postiço, cara? né? A cola... Eu não sei. Super bonder, Tem né? que esperar a cola vencer pra poder tirar o É tanto Cavanha. suspense que envolve, né, o caso Cesare Battisti, né, Edgar? E agora finalmente chegamos aí ao final dessa novela que durou 37 anos, uma novela que envolveu aí drama, suspense, terror, um pouco de humor também, né, de tantas reviravoltas que teve o caso Cesare Battisti, como você bem falou, que foi condenado à prisão perpétua na Itália pelos 4 assassinatos na década de 70, considerado terrorista pelas autoridades italianas, mas desde que saiu de lá viveu no México, viveu na França e mais recentemente no Brasil, onde ele estava desde 2004. Aí em 2007 ele acaba sendo preso pela justiça brasileira, mas aí o atual ministro da Justiça, o Tarso Genro, em 2009 concede a ele um status de refugiado. Depois o STF autoriza sim a extradição para a Itália, mas no seu último dia de mandato, o até então presidente também Luiz Inácio Lula da Silva concedeu esse status novamente de refugiado para o Cesare Battisti e não autorizou a extradição para a Itália. Esse caso só foi ter uma reviravolta depois, em 2017, primeiro, Edgar, em uma tentativa de fuga dele também para a Bolívia, né? E ele acabou sendo preso em um táxi, estava ali com cerca de 6 mil dólares, alguns euros também. Aí ele foi preso, conseguiu sair novamente com o uso de uma tornozeleira eletrônica, aí tirou a tornozeleira, aí depois teve o pedido novamente da justiça italiana pela extradição, e aí foi que o ministro do STF, o Luiz Fux, revogou uma liminar dele mesmo, né, para deixar nas mãos do até então presidente Michel Temer, e aí o Temer finalmente assinou essa extradição aí do Cesare Battisti para a Itália. Ele acabou fugindo e agora se descobriu que ele estava na Bolívia. E ontem, Edgar, ele foi preso no sábado à noite, e ontem tinha todo um impasse, toda uma indecisão se ele voltaria para o Brasil, que era um desejo do governo Bolsonaro, foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, inclusive, né, a extradição do Cesare Battisti, era um desejo dele, um desejo também do ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Inclusive foi uma notícia aqui que a Vera Magalhães trouxe com exclusividade agora no Jornal da Manhã, que acabou até frustrando um pouco aí os planos do governo brasileiro, apesar que a principal intenção era realmente a extradição dele. Só que isso acaba impedindo todo aquele acordo que tinha de extradição da justiça brasileira com a Itália. Agora, como ele foi expulso, né, da Bolívia diretamente para a Itália, agora ele vai ficar sob as leis realmente de tudo que ele foi julgado e condenado lá pela justiça italiana, Edgar. Caio, a gente já trouxe esse assunto outras vezes, em outras circunstâncias, outras ocasiões aqui no Morning Show, sobre o Cesare Battisti, né? A questão da política, da ideologia envolvida,
tudo isso que o Vini trouxe pra gente e reservou ainda esse final de desfecho dessa novela um capítulo especial aí, com a questão de se ele vem pro Brasil de volta, se ele não vem. Aqui o entendimento, como no Brasil não tem a prisão perpétua, o entendimento de alguns juristas é de que isso poderia acabar protelando ainda, dificultando, né, o envio, né, e a extradição dele daqui do Brasil. Por isso, acho que chegaram num acordo e foi direto da Bolívia. Como é que você viu esse desfecho final, a captura dele lá com o cavanhaque, que a Polícia Federal já tinha previsto ali, quando anunciou ali e publicou algumas fotos de possíveis disfarces do Cesare Battisti? Eu acho que o importante numa situação dessa é a gente procurar analisar a situação sob a ótica das vítimas, né? Ontem a Rede Globo trouxe o depoimento aí emocionado de uma das vítimas que teve aí a sorte, entre aspas, de sobreviver, né, a esse assassino sanguinário terrorista. É muito importante falar isso, né? Ele foi condenado por 4 homicídios, né, de 4 trabalhadores, certo? E ele deixou esse pré-adolescente, né, nos anos 80 ou 70, aliás, paraplégico por toda a vida, né? Então, o filho do joalheiro. Sim. Porque a intenção inicial dos proletários armados pelo comunismo era justamente mirar em autoridades. Só que, quando eles cometiam outros crimes para se capitalizar, então assaltos a joalherias e tal, e deixavam testemunhas, depois eles tinham que voltar nesses lugares e sair assassinando as pessoas, inclusive as pessoas que denunciavam o grupo, né? Então, assim, é uma coisa absolutamente subversiva. É importante falar sobre o Cesare Battisti, que ele já era bandido antes de ser cooptado pela célula comunista. A carreira dele no crime começa aí com 18 anos, ele já foi preso por assalto, né? Depois sequestro, só depois que ele vai se envolver aí com esse grupo radicalizado. Agora, acima de tudo, o importante, assim, a gente fica muito feliz de levar, ainda que de forma tardia, justiça para as vítimas lá na Itália, mas um lado positivo de toda essa história do Cesare foi vamos dizer assim, dar uma incendiada no debate sobre terrorismo. Olha quanta coisa que a gente está discutindo aqui. Hoje mesmo, o senador Lazier Martins deu uma entrevista para o Jornal da Manhã falando sobre a lei antiterrorismo, que foi parcialmente vetada pela Dilma Rousseff e que, por isso, hoje em dia, é uma lei inócua, né? Essa lei será revisitada, certo? Para quê? Para incluir o tipo de atitude, o tipo de atividade que está sendo praticado lá no Nordeste, lá no Ceará, né, como terrorismo. A gente falou aqui também, olha quantas coisas conectadas, né, sobre o Marighella, sobre o filme do Wagner Moura na semana passada, né? Então, inclusive discutindo o uso de dinheiro público da Lei Rouanet para exaltar terrorista. O Marighella, autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, é o que tem uma similaridade maior com o Cesare Battisti. E olha só, por exemplo, algumas citações do livro dele, ó. Ele é contra eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária. O que o manual também fala? O guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções. Então, assim, mais de 3 milhões de reais de dinheiro público vão ser usados para financiar uma obra do Wagner Moura de exaltação a esse terrorista. E surpreende, né? O Augusto Nunes, o nosso grande jornalista aqui da Jovem Pan, ele ensina o seguinte, que é na política externa que a esquerda revela sua verdadeira face. Você pega aí o tweet do presidente do PSOL, né, comentando sobre o Cesare Battisti, olha o absurdo que ele fala. Conheci Cesare Battisti e li muito sobre o processo que levou à sua condenação. Acredito que 99% das pessoas que o condenam o fazem porque desconhecem os detalhes do processo ou porque odeiam ativistas de esquerda. Creio na inocência de Cesare. Espero que a Bolívia não o extradite, o que ela já fez. Na verdade, ela o expulsou. Aqui é importante falar que não se trata de ódio a ativista, né? Se você quiser destruir um ativista de esquerda, basta você debater com ele. A questão não é essa. O que a sociedade odeia são criminosos, né? E falar em desconhecimento dos detalhes do processo, né, Edgar? Você ignora o sentimento de milhões e milhões de italianos. Isso, inclusive, é uma pauta que une esquerda e direita. Todos os partidos na Itália eram a favor da extradição do Cesare. Então, assim, é um absurdo. O Paulo Pimenta, do PT, aquele que fica confabulando teorias conspiratórias de que o Sérgio Moro é um infiltrado do FBI e que o MBL é financiado pela CIA, ele falou o seguinte, a Folha de São Paulo: não é discussão ideológica, mas constitucional.
Imagina, você tem aí o CONARE, né, o Comitê Nacional para Refugiados, dando parecer contra isso lá em 2009, né, que o Tarso Genro solenemente ignorou, e depois o STF, que é o guardião da Constituição, ou pelo menos deveria ser, em plenário, decidiu pela extradição. Só que no final terceirizou a responsabilidade para o Lula. Então o que você tem são os agentes políticos ignorando a justiça por ideologia para favorecer o terrorismo. Exatamente. Inclusive, um dos lugares onde ele foi procurado antes de ser encontrado na Bolívia pela Polícia Federal foi na casa do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que é filiado ao PT e que foi advogado do Batiste também, né? Foram mais de 30 incursões da Polícia Federal, então imagina quanto dinheiro do pagador de impostos foi gasto para desfazer esse grande erro do Lula cometido no último dia do seu governo. Ricardo, deixa eu colocar aqui também a palavra do presidente Jair Bolsonaro, que comemorou essa decisão aí pelo Twitter, deu os parabéns aos responsáveis pela captura do terrorista Cesare Battisti, dizendo que finalmente a justiça será feita ao assassino italiano e companheiro de ideias de um dos governos mais corruptos que já existiram no mundo, e entre parênteses colocou ali a sigla do PT. E o ministro do Interior da Itália também, Edgar, que é o Matteo Salvini, agradeceu também à polícia e ao governo e afirmou que a chegada do Battisti já está sendo muito comemorada lá na Itália, e ele também citou o nome do presidente Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni. E você vê que ele fala ali, né, Edgar, em escritor, porque aqui no Brasil o Cesare Battisti chegou a escrever alguns livros, Sim. né? E ele também já confessou que disse às autoridades bolivianas também, no momento que foi preso, que elas podem procurar o ex-presidente Lula, que ele vai comprovar que ele não é um monstro. Vamos lá para mais um episódio do nosso quadro aqui do Morning Show. Não convide para a mesma festa. Fefito, o que está acontecendo aí entre o funkeiro Nego do Borel e a travesti Luísa Marilac? Não é a primeira vez que o Nego do Borel pisa na bola com a comunidade LGBT, né? Vide aquele videoclipe que despertou muita discussão na época e sobre o qual ele não soube se posicionar muito bem depois. Agora, a Luísa Marilac, que é uma gracinha mesmo, eu conheço ela pessoalmente, foi no Instagram dele e publicou, ali tinha uma foto do Nego do Borel de sunga, ela publicou uns emojis, sabe? Carinha de sorrisinho, essas coisas. E ele respondeu com várias interrogações. Aí a gente parte do princípio de que por que um emoji deixado pela Luísa faria com que ele deixasse várias interrogações. E aí ela vai e responde: cada dia que passa você tá mais gato, homem, com mais emojis, inclusive aí um emoji de joinha. Beijinho. Exatamente. E aí ele fala o seguinte: você é um homem gato também, parabéns, deve estar cheio de gatas, né? A Luísa Marilac, pra quem não sabe, é uma travesti, mas se identifica em sua identidade de gênero como mulher, porque é assim que é a vida, não é mesmo, gente? As pessoas têm que ser o que acham que são e o que são desde que nascem. Então, a Luísa Marilac ainda respondeu pra ele, dizendo assim: aonde você tá vendo um homem aqui, nego? De coração, eu gosto do seu trabalho, acho você um homem lindo, nunca vou ter... faltar com respeito a você, minha menção não seria essa, seu comentário me deixou passada. O fato é que muita gente famosa começou a vir a público para defender a Luísa Marilac e para defender o Nego do Borel. O primeiro foi o David Brasil, que desnecessariamente foi passar pano para o Nego do Borel, dizendo: amor, ele não teve a intenção, ele é do bem total, foi zoeira. Fica assim não, é muito fácil gente dizer que é zoeira quando a gente não tá vivendo o que o outro passa, não é mesmo? Especialmente quando alguém tá tentando se afirmar a vida toda como mulher, e aí vem alguém e te deslegitima assim, ó, em 2 segundos para milhões de pessoas no Instagram. Outra pessoa que falou em defesa, dessa vez, da Luísa Marilac, foi o Ícaro Silva, que fez um post
muito fofo, em homenagem a ela, dizendo que queria mandar um salve pra Luísa Marilac, que é linda e divertida. Ela vive no país que mais mata LGBTs no mundo, onde a expectativa de uma mulher trans é 35 anos. Como parte dessa população não é poupada pelo câncer machista homofóbico que se alastra pelo país. A identidade de cada indivíduo é gerada por um processo que pode ser de muita dor e superação até para os mais privilegiados. Negar isso não é apenas maldade, mas burrice, atraso, desperdício de encarnação. Nesse verão, vamos fazer algo diferente? Respeite a identidade de cada um. Ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o post do Ícaro Silva. A Pablo Vittar tratou de dar unfollow. Parou de seguir o Nego do Borel. A Glória Groove veio a público pra dizer Aí é pesado. Parar de seguir não. cortar a amizade. é cortar afinidades, qualquer declaração de afinidades. A Glória Groove veio a público dizer também que é importante a gente ver que artista a gente está privilegiando nesse momento de vida, porque afinal de contas a gente não pode dar o nosso dinheirinho e a nossa atenção a quem não merece. O Nego do Borel veio a público agora para se desculpar, e a gente tem o vídeo dele. Ele se desculpou ontem à noite. Vamos ver essa linda desculpa do Nego do Borel. Olá, gente, bom dia. Gente, é o seguinte, eu venho de uma comunidade que lá a gente brinca com as pessoas e muitas das vezes as pessoas não entendem nossa brincadeira. A nossa brincadeira é um pouquinho grossa, sabe? E a gente acaba machucando as pessoas sem querer machucar, sabe? Às vezes eu machuco as pessoas sem querer e eu perco total noção. Às vezes eu não tenho noção. Chego, brinco, zoo e caramba, e eu não tenho noção do que pode. Mas não é do meu coração porque eu sou homofóbico, transfóbico, essas palavras. Não é isso, sabe? Ô Luísa, eu quero te pedir desculpa do fundo do meu coração. Perdão, me perdoa, desculpa pelo que aconteceu, pelo meu comentário. Realmente eu errei, me perdoa, sabe? É um jeito meu que eu tô tentando mudar, que eu tô mudando, que se Deus quiser, aos poucos a gente vai mudando, a gente vai lapidando. Mas eu quero te pedir desculpa pelo acontecido, pra toda a galera que ficou chateada comigo, sabe? A minha intenção jamais foi isso que o Nego machucar, falou. foi ferir. Pediu essa desculpa aí, a gente pode concordar que ele é de fato sem noção, mas aí a Luísa Marilac foi ao YouTube também e falou, a gente tem o áudio do que a Luísa falou e a gente comenta em seguida. Vamos ver. O Nego do Borel me fez um convite de ir no show do DVD dele, mandou o David me levar, acho que agora não é o momento, tá? Vamos deixar as coisas rolar, vamos ver você crescer, amadurecer, evoluir, aí eu faço questão de ir no show, quem sabe voltar a te seguir. Eu acho que para quem tem quase 15 milhões de seguidores, uma pessoa a mais como eu, tanto faz como tanto fez, mas eu faço questão de um dia ver você com outra cabeça, uma outra mentalidade, um novo homem, porque com 20 você tem uma cabeça, com 30 você tem uma cabeça, com 40 você tem uma cabeça, e eu acredito muito no ser humano. Acredito muito que as pessoas podem mudar e podem evoluir. Eu aprendi muito com os erros, viu, gente? Aprender é humano, errar é humano e aprender é melhor ainda. A Lea T também se manifestou no Instagram a favor da Luísa Marilac, e eu acho que é muito curioso a gente usar esse caso para traçar determinados paralelos, porque sempre que algum famoso é atacado, e esse famoso é um famoso que obedece a qualquer tipo de norma ou privilégio, chove famoso lá defendendo ele. Tem sempre uma campanha, somos todos fulano de tal. No caso de uma travesti que não é tão famosa e que vive aqui em Guarulhos, aqui em São Paulo, que não tá na televisão o tempo todo, curiosamente a maioria dos famosos vai lá em quem oprimiu ela. É muito fácil o Nego do Borel chegar com sua camiseta Dolce & Gabbana e pedir desculpa dizendo que é só o jeito de falar. Não é só o jeito de falar. O primeiro passo pra gente ser uma melhor pessoa é respeitar a identidade das outras e entender que preconceito não é opinião, é entender que a gente tem preconceitos e a gente pode desconstruí-los. Nego, que feio! Pede só desculpa, não emenda não. Vamos lá, girando assuntos, fãs de Game of Thrones estão animados. Foram divulgados o trailer e a data de estreia da 8ª e última, será? Já tá definido? Foi definido já. Diga lá, e aí? Isso aí, Edgar. 14 de abril, já marquem aí nas agendas. A gente tá assistindo as cenas desse trailer que foi exibido ontem pela HBO. E o que a gente vê? A gente vê o Jon Snow, a Sansa e a Arya Stark. Eles estão em Winterfell. A gente sabe que essas são as criptas de Winterfell, onde estão enterrados aí todos os antepassados Stark.
E o que acontece nessa cena é que quando eles olham ali para as estátuas dos seus antepassados, eles veem a si mesmos, Edgar. Nossa, hein? Ai, eu tô arrepiada! Tem um detalhe, né? O Bran, que também é um Stark, que a gente não sabe se morreu, ele não tá aí. Ele não tá aí com esses Stark, não. A gente já pode considerar o Jon Snow basicamente quase que um Stark? Eu acho que sim. Não vou aqui trazer a biologia, a árvore biológica, mas vocês sabem que ele tem um pezinho no Stark também, né? Bom, o Bran não tá aí, mas tem uma pena no chão. A gente sabe que o Bran, ele também é o Corvo de 3 olhos. Quem sabe essa pena tem alguma coisa a ver, seja uma mensagem subliminar. E a gente sabe que o que acontece sempre, Edgar? O inverno está chegando. O inverno chegou. E Amém, o inverno né? 6 temporadas depois. E o inverno é simbolicamente também os White Walkers. E a gente sabe que finalmente agora a gente vai ter um embate. Não dá mais pra fugir. Já tem um dragão de gelo. A muralha já caiu. Gente, tem que acontecer finalmente o grande embate de Game of Thrones. E aí tem várias questões a se resolver. Quem é dono do Trono de Ferro por direito? Porque o que é que a gente já sabe, né? Que o Jon é o último herdeiro vivo do Ragnar. E a Daenerys é a irmã do Ragnar desaparecido. Ou seja, tio, tia e sobrinho estão tendo um casinho, Edgar. Será que isso vai continuar quando tudo isso for desvendado? São inúmeras as questões, todo mundo esperando esse embate há muitas e muitas temporadas. E eu tenho certeza que a audiência está garantida para esse 14 Eu fico chocado como é bem dirigido, Paulinho. Essa Um série- teaser desse é coisa de cinema. E pode aguardar, porque o CEO da HBO, o Richard Pepler, falou que cada episódio equivale a um filme. Que o trabalho é excepcional, que mesmo os fãs que já curtiram aí a Batalha dos Bastardos, que foi muito incrível, vão ficar chocados com a qualidade dessa última temporada de Game of Thrones, que vai ter séries sequenciais, mas que não tem nada a ver com os clãs que a gente já conhece, Edgar. Que essa série enganou de gente, não é brincadeira, hein? Enganou! vai. Você não viu a Batalha dos É Bastardos? aquele tipo de série que o primeiro e o último capítulo são bons, o resto os caras ficam só andando e vagando até de um reino pro outro, o inverno que nunca chega e o anão que fica fazendo piada. Quer dizer, engana a trouxa, velho. Vamos lá, Paulinha, vamos fechar esse primeiro bloco aqui com o teu comentário a respeito dessa 24ª edição do Critics' Choice Awards, que muita gente considera aí aquele termômetro ali. Mais um, né? Do Globo de Ouro, agora o Critics' Choice, pra saber quem é que vai se dar bem no Oscar, né? Olha, o que a gente pode ter de conclusão até agora, basicamente, é que Roma, do Alfonso Cuarón, tá cada vez mais próximo de levar pelo menos um Oscar, se não 2. Eu acho que 2 já são certeza. Melhor direção e melhor filme estrangeiro. Também acho. No Critics' Choice, levou também melhor filme, queridos. Olha. Então desbancou todas as produções, levou também o prêmio de melhor fotografia. E no discurso, o Cuarón deu uma cutucadinha no Trump e disse o seguinte, ó: até que esse bando de mexicanos não é tão ruim como às vezes é retratado. Tipo, mandou aquela indireta. Aí, na corrida pra melhor atriz, temos uma emocionada voltando aí pra briga, porque a Lady Gaga tava um pouco ignorada pelas premiações, mas dessa vez emplacaram até o empate pra dar prêmio pra ela. Então, deram pra Glenn Close, por A Esposa, já em cartaz no Brasil, e dividiram com a Lady Gaga por Nasce Uma Estrela. Isso também aconteceu na categoria de melhor atriz drama nas séries. Ó, tá aí a cena. Quando a Lady Gaga viu que ela também ia ganhar, ficou realmente super emocionada, Mas chorou pode demais. isso? Foi, Ah, tudo pode, né, Vini? Pra mudar aí um pouco os cursos da história e impactar o público, acho que tudo vale. E os críticos resolveram dividir aí o prêmio de melhor atriz drama. Agora, na categoria de melhor ator, cada vez mais parece que o Oscar está nas mãos do Christian Bale, que fez o Dick Cheney em Vice, né? E ele ganhou de novo aí. Ganhou mais uma quase vez. caiu a Lady Gaga. Ah, pô, mas também, né? Ficou emocionada, Vini. A categoria de coadjuvante também tá emplacando sempre igual. A Regina King, por Se a Rua Bill Falasse, e o Mahershala Ali por Green Book, o Guia. E Homem-Aranha e o Aranhaverso continua aí como favorito para vencer melhor animação. Também levou o Critics' Choice. Se você quiser ver todos aí os indicados, premiados, tá tudo no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. É legal essa emoção Chique. da Lady Gaga, porque ela é uma artista tão consolidada já, né? Que já ganhou tanta coisa, mas a cada nova conquista dela, ela parece Se que emociona ganhou demais, a primeira vez, né? Agora 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
É chegada a hora da nossa entrevista aqui no Morning Show. Paulinha, tem até hashtag aí sobre esse papo que a gente vai levar agora no Morning Show. Conta aí pra gente. É uma hashtag que já tá nos assuntos mais comentados do Brasil, querido. Olha aí, que beleza. Calma, pô, nem Olha começou. aí, olha aí, Caramba. que beleza. Esquentando aqui na internet. Hashtag Renata Barreto versus Guga Noblar. Vamos lá. E nem separaram os dois na bancada, deixaram juntos. Tá juntinho aí, estão todos coladinhos ali. Vou até mudar a trilha pra uma trilha mais, sei lá, jornalística, vai, de entrevista. Vamos lá, chegou a hora da gente falar aqui sobre vários assuntos. Vamos começar a falar de política, porque o noticiário tá quente em torno do tema. A gente tá na companhia da economista Renata Barreto, com a gente aqui no Morning Show, e do jornalista Guga Noblat. Bom dia pra vocês. O Guga é ex-repórter do CQC, vocês devem se lembrar, da Bandeirantes. Antes de mais nada, sejam bem-vindos a este programinha de rádio. Obrigada, Muito bom. bom dia. Bom dia. Tamo junto, um prazer estar aqui. Queria começar a nossa conversa aqui falando do presidente eleito, Jair Bolsonaro, né? O presidente tem recebido várias críticas aí, né? Por esses vai e vem, digamos, nessas 2 primeiras semanas de governo. Recuos, confusões na comunicação com a população sobre as coisas que estão sendo organizadas ali, comandadas, implementadas por esse novo governo. Bom, e as pessoas estão criticando. Queria saber, na opinião de vocês, se existe aí um exagero nessas críticas, nessa onda de críticas, nesse início de governo do Bolsonaro. Renata, começa. Eu começo? Por favor. Tá bom. Eu acho que existe um pouco de exagero, sim, mas o governo precisa ser criticado, né? É bem complicado porque eu, por exemplo, que apoiei a candidatura dele contra o PT, principalmente, as pessoas falam assim, bom, mas a gente não pode pegar pesado com o governo, porque o governo isso ou o governo aquilo, mas na verdade, justamente a falta de crítica e de direcionamento é que deixou a gente tão na lama, digamos assim, nos últimos 20 anos, né, ou mais. Então, acho que teve alguns exageros, por exemplo, a questão de tirar secretarias, que acabou que não era aquilo, aí não vai ver realmente o que estava acontecendo, o que realmente era verdade. Existe um ímpeto muito grande das pessoas de criticarem, e a mídia também gosta muito de vender polêmica, mas que existem críticas a serem feitas, existem, até pela questão de alguma imaturidade, eu acho, do governo de lidar com algumas coisas. Eu acho que teve falta de comunicação entre os ministros e o presidente na hora de comunicar algumas coisas. Era importante eles terem um porta-voz, até para delimitar isso e passar isso para o público de uma maneira mais consistente, o que vai também dar uma credibilidade maior para o governo. Mas entre críticas e entre acertos e erros, as críticas devem ser feitas desde que com responsabilidade. E aí, Guga? É interessante que hoje o editorial do Estadão é exatamente sobre isso. É uma crítica aos primeiros 14 dias de mandato do Jair Bolsonaro, e ele elenca lá uma série de erros que foram cometidos na visão do jornal. Fala da nomeação do presidente da Apex, que depois foi demitido e não quis aceitar a demissão. Fala sobre os ministros, alguns deles fundamentalistas, que ficam com um discurso muito religioso. Fala do dia que o Bolsonaro não sabia do que estava dizendo e acabou cometendo uma gafe ao tentar falar sobre um projeto que ele disse que ia ser aprovado, ao falar sobre a redução de imposto, sobre o IOF. Então, foi uma série realmente de erros, de bate-cabeça. O governo, por enquanto, está batendo cabeça. A gente, pelo menos, não está vendo bater carteira. Agora, isso também a gente só vai saber daqui a um tempo, se essas indicações que foram feitas vão resultar em algum tipo de desvio, de corrupção. Tem nomes ali, principalmente na área civil, que a gente vê que são fundamentalistas. Eu acho que a maior crítica, por enquanto, é essa. E comparando a ala civil do governo com a ala militar, é engraçado isso, que a ala militar parece ser a mais sensata, né? As pessoas achavam que ia ser o contrário, mas por enquanto a ala civil é a que tem batido cabeça e é a que tem feito discursos fundamentalistas, que tem atraído críticas, enquanto a ala militar é a que está resolvendo os problemas do governo. Os militares que foram indicados é que estão se saindo melhor por enquanto, né? Você citou o ministro das Relações Exteriores, né, com relação ao diretor da Ampex, tudo. Porque quando se fala desse bate-cabeça, não é só o governo, na figura do Bolsonaro, com o quadro que ele montou ali, né, mas dos próprios quadros ali que fazem parte do ministério, também colocando e se expressando, e isso gerando uma repercussão enorme. Haja vista aí a Damares Alves,
Alves, por exemplo, com a questão do meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Qual é a visão de vocês, por exemplo? Porque depois foi um pano quente. Não, ela quis dizer outra coisa. Mas, bom, primeiro tem que ver qual o contexto. Não que eu ache que, dado que ela não é mais uma pessoa que fala apenas para um grupo específico e fechado, ela tem que rever algumas coisas, rever o discurso. Eu acho que isso faz parte para todos os ministros e para o próprio Bolsonaro mesmo, que ele tem que entender que ele está eleito e que ele é o presidente. Agora é preciso ajustar o discurso. Mas foi sim feita, na minha opinião, uma tempestade em copo d'água com o que a ministra falou, porque ela não fez isso para um monte de gente. Ela falou, foi um vídeo que foi gravado logo depois. Foi uma metonímia, as pessoas falam que é uma metáfora, mas é uma metonímia, que é uma figura de linguagem para expressar alguma outra coisa, que no caso seria ideologia de gênero. Aí eu vi as pessoas, mulheres e homens barbados de mais de 50 anos, vestindo rosa e vestindo azul, como se ela tivesse falado para eles e era para crianças. Você pode discordar ou concordar com a questão da ideologia de gênero, mas o que ela quis dizer de fato foi aquilo, era uma coisa muito clara. Eu mesma, sendo liberal e tudo mais, eu não era muito a favor da indicação da Damares inicialmente. Aliás, eu acho que o Ministério, de forma geral, ele não precisaria existir. Não precisa existir um Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família, sendo que ele poderia ser uma secretaria dentro de alguma outra coisa, o que geraria muito menos custos, etc e tal. Mas, dado que ela é a ministra, ela acabou até me surpreendendo positivamente na entrevista que ela deu na Globo News. De novo, não concordo com diversas posições dela, inclusive não acho que tem que se misturar de fato, como disse o ministro Marcos Pontes, religião e ciência, ou religião e Estado. Isso não significa que o Estado, sendo laico, seja ateu. A pessoa que está lá, o Bolsonaro, ou a Damares, ou qualquer pessoa, tem todo o direito de ser religiosa, de acreditar em alguma coisa e falar o que ela acredita. Outra coisa muito diferente é misturar isso com aquilo que ela vai fazer no ministério ou em algum tipo de... Mas esse assunto, Guga, como lidar com isso, por exemplo? Porque depois ela veio dizer que isso, na verdade, na metonímia que a Renata citou, era voltado a fazer uma crítica à ideologia de gênero que, segundo ela, existe nas escolas. Para as crianças. E aí, se existe, como lidar com isso, na tua opinião? Na verdade, assim, primeiro que eu acho que o Bolsonaro ele está se cercando de uma série de pessoas malucas para passar a sensação, a Damares, o Ernesto lá, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação, dá a impressão que ele está se cercando de gente um pouco excêntrica para passar a impressão que ele é o único sensato desse governo. Às vezes ele virou o mais sensato agora, né? Cercado dessa turma. Acho que é para desviar o foco de questões mais importantes? Quem sabe? Assim, eu sei que ela falou em cortina, ela falou que exageraram no caso da Damares, virou uma grande cortina de fumaça, foi bom pro Bolsonaro, que estava muito enrascado com aquela história do Queiroz, estavam cobrando muitas explicações sobre aquilo, e com a Damares isso aí acabou ficando um pouco ali em segundo plano, virou uma pauta ali que ficou um pouco de lado, né? Então isso não foi tão ruim para ele. Eu não estou dizendo que ela fez isso pensando nisso, eu não acho. Inclusive, ideologia de gênero, eu acho que seria uma teoria da conspiração supor isso só com base numa suposição minha, com base numa análise só minha, subjetiva, sem eu estar realmente investigando. Agora, com relação à ideologia de gênero, para mim também não passa de teoria da conspiração. Ideologia de gênero não existe. O que existe é uma constatação de estudiosos, de antropólogos, de filósofos, de historiadores que estudaram e que perceberam que há sim comportamentos diferentes de acordo com outras sociedades não ocidentais, que o gênero ele é estabelecido a partir da cultura e das relações sociais, e não só a partir da genitália, como os ocidentais querem fazer, né? A gente olha a genitália, a gente fala, não, é homem, é mulher, tem testosterona. Ponto. Então, se a gente quiser partir da própria biologia, não é mais certo você só olhar para a genitália e dizer se a pessoa é homem ou mulher. Mas, Guga, você acredita hoje... que a biologia é predominante? Não, é o fator predominante? Falando assim, pela questão biológica, a gente não pode mais chegar e dizer se a pessoa é homem ou mulher olhando só a genitália. Mas não pode por quê? Porque a gente sabe hoje que a genitália ela se forma com 10 meses de gestação e o cérebro com 20 semanas de... Não, mas você tem 20 semanas de gestação. E você não depende de cultura. O cromossomo sim, mas o cérebro, ele é inundado de hormônios masculino ou feminino. Mas aí se você mas isso só acontece depois da genitália ter se desenvolvido. E você pode sim, isso é ciência, ter um cérebro masculino e uma genitália feminina. E é biologia. E é biologia. E você vai dizer que a pessoa é homem ou mulher. O cérebro é tão importante quanto a genitália.
Não, mas fala, Renata. Eu quero falar, a biologia diz o seguinte, você tem, ou você nasce mulher ou você nasce homem. E a ideologia de gênero, na minha opinião, é a seguinte, que você fala que não existe, mas eu acredito que existe porque hoje existe uma pressão, uma forçação de barra em vários sentidos, das pessoas não criarem seus filhos com esse estereótipo de gênero, vamos colocar assim, que seria você criar sua filha como uma menina ou seu filho como um menino. E aí, com os estereótipos de gênero, que isso não impede dessa criança crescer e no futuro ela se tornar qualquer coisa que ela quiser, seja gay, seja lésbica, seja transexual, seja drag queen, seja o que ela quiser. Mas existe hoje uma forçação de barra, e eu até cito aqui uma questão que aconteceu com a Thaís Araújo um tempo atrás, que ela deu uma entrevista, ou falou no Facebook, não lembro, dizendo que ela ficou muito chocada, que a filha dela, não sei quantos anos tem, mas é criança, ela gostava muito de boneca e muito de rosa, que era tudo que ela abominava. Ela falou, tudo que abomino, nunca dei a boneca para ela brincar, não incentivo ela a gostar de rosa, mas ela gosta de rosa, ela gosta de boneca. E você citou estudos, existem estudos muito sérios dizendo que você tem preferências naturais de crianças, meninos e meninas, por determinadas brincadeiras. Eu, quando era criança, gostava de rosa, minha mãe me vestia de laço, etc. Mas eu também brincava na rua. Mas uma brincadeira não define sexualidade, Renata. Não, calma. Não é questão de definir sexualidade. Eu tô falando de como é que você cria uma criança. Mas aí é uma questão mais comportamental. Você tá falando de cultura e de relação social apenas. Você não falando de... Mas você tem acrescentar uma coisa? Isso é totalmente eu não terminei ainda. Esses estudos dizem o seguinte, a criança menino e a criança menina têm naturalmente preferências por determinadas coisas. Que estudo é esse? Eu te mostro depois. Mas Renata, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem vários outros que dizem o contrário. Você não acha que quem tá pregando ideologia de gênero aqui, já que a gente tá falando de ideologia, e ninguém tá destituído de ideologia, se você critica um é porque você quer colocar outra no lugar? Não, mas ideologia de gênero é uma coisa então, mas deixa eu só concluir minha pergunta. Da biologia. Você não acha que você tá impondo ideologia de gênero quando você tá apoiando estereótipos de comportamento de menino usa azul e menina usa rosa? Eu não tô apoiando o estereótipo, você entendeu errado. O que eu tô dizendo é o seguinte... Você acabou de dizer, normalizar que meninas usem rosa, que a filha da Thaís Araújo brinca com boneca como se isso fosse um grande problema. Não, mas é justamente o contrário. Eu tô falando que ela colocou como problema uma preferência natural da criança, uma preferência natural da filha dela. Não foi natural, a gente não sabe se foi natural. Ela falou que porque foi natural. É natural porque a gente vive num país ocidental onde a gente tem o tempo inteiro rosa associada a menina, azul associada a menino. Isso não depende da mãe e do pai. Eu não consegui ainda terminar meu raciocínio. Mas não é natural, porque parece que é da natureza. Isso não é. Ela falou, eu não incentivo a minha filha a usar rosa. Eu não incentivo a minha filha a comprar boneca. Eu dou outros tipos de brincadeira, eu faço outras coisas. Aí ela disse, mesmo assim, a minha filha gosta de rosa, a minha filha gosta de boneca, a minha filha gosta de casinha, etc. As influências são vida, a sociedade influi, não só os pais. Não, tudo bem. Mas aí ela disse o seguinte, isso é tudo que eu abomino. Né? É tudo que eu sou contra. Quer dizer, no meu entendimento, o que ela está dizendo é o seguinte: é mais importante eu me preocupar se a minha filha gosta de rosa, ou gosta de boneca, ou gosta de panelinha, ou sei lá o quê, do que pelo caráter que essa pessoa vai desenvolver ao longo da vida. Vamos pra gente Edgar, só para complementar com dados aí, muito interessante esse debate. Entre 0,3% e 0,6% da população adulta sofre de disforia de gênero. Isso sim, documentado, mas a gente está falando assim de um percentil inferior a 1%. O que é disforia de gênero? É essa incongruência entre sexo biológico e sexo psicológico, vamos dizer assim. Agora, é muito ruim a gente criar políticas públicas com base numa excepcionalidade tão pequena. Exatamente. Essa seria a minha observação. Agora, só fazendo flipando aí o assunto... Não, mas só com base nessa sua observação, então caberia essa mesma observação para a identidade de gênero, que também é um assunto ínfimo perto de todos os outros problemas que a gente vive nas escolas, ínfimo, e que vocês tanto fazem questão de debater. Então, se não vale para que 2/3 desses casos, eles se resolvem com o passar da puberdade. Mas voltando aqui, eu gostei muito de um jogo de palavras que você fez, Guga, quando você falou que bater cabeça, pelo menos, é menos pior do que bater carteira. Eu queria que você comentasse uma frase sua, porque me lembrou muito de um debate que a gente teve acerca de uma colocação do Leandro Carnal, que eu falei aqui, assumo mesmo a frase, eu falei que ele era passador de pano para a cleptocracia por causa daquela teoria dele do iceberg, que o PT é só o pináculo, né? Lá em cima, sendo que você tem toda uma base de sustentação de uma sociedade corrupta e que, portanto, o petrolão começava quando a sociedade parava em fila dupla. A sua frase é a seguinte: o pessoal quer dizer que o PT foi o partido que mais roubou, certo?
aí você complementa, quem estivesse no poder nos últimos anos ia ser o partido que mais roubou, porque isso é uma coisa sistemática. Para mim, parece, de certa forma, você advogar, vamos dizer assim, que a corrupção é um valor da sociedade brasileira. Eu não acho que nós vivamos num país de numa sociedade corrupta. Eu acho que a gente tem um país que tem muita corrupção, com muita gente corrupta. Mas daí, a colocar isso intrinsecamente como uma qualidade do povo brasileiro, eu acho um exagero. Uma qualidade do sistema político brasileiro, não como com a qualidade do povo brasileiro. O sistema político brasileiro está contaminado em todas as suas instâncias, em qualquer... Desde os governos estaduais, municipais ao federal, todos fazem um jogo muito parecido de ter que comprar apoio político, seja com indicação política, seja com dinheiro. Por isso que você vê mensalinho em tudo que é lugar, mensalão, essa história toda começou lá em Minas, com o PSDB, teoricamente, mas já vem de muito antes, desde a época dos militares, há histórias de compras de políticos. Mas e a escala e a instrumentalização do Estado, no caso o petista como arquiteto do petróleo, não te surpreende a ponto de você falar que qualquer pessoa que estivesse lá... O que o PT fez, porque o PT assim, pra mim era o partido que faria, tipo, pelo menos na teoria e no discurso, ele chegou ao poder dizendo que ia fazer o oposto disso, que ia combater os picaretas, os 300 picaretas com um anel de doutor. Então, assim... É curioso que basta ser progressista que você vira petista, né? Assim, tem sempre acabar falando do PT. Se você for buscar vídeos meus, tem muitos vídeos criticando o PT, muitos vídeos realmente contundentes também fazendo essas críticas. É uma crítica... Eu não absolvi o PT ao fazer Você não aliviou? Comentário. Eu não quis aliviar, não. Quis fazer uma constatação de que não vamos ser um inocente de achar que o PT é o partido mais corrupto ou é o partido que institucionalizou a corrupção, porque isso já vinha de antes. E qualquer partido que tivesse no poder com o tamanho... Ele elevou pelo tempo que ele ficou no poder, ele teve realmente mais tempo para fazer isso aí se tornar ainda mais complexo e maior. Só fazer uma observação bem rápida. Eu não tô absolvendo. Só bem rapidinha, sobre essa questão da institucionalização e do tempo que ele ficou no poder. Ele ficou no poder muito tempo porque ele teve a máquina a favor dele. Quanto Todos mais ele tiveram, roubava... Não, alguns mas olha não conseguiram. Só, ele não roubou... Obviamente que qualquer corrupção é condenável, né? Mas o valor era tão absurdo que ele era justamente para a questão da manutenção do poder. Mas e não veja só no bem, Brasil, se na fosse América só uma Latina questão também. de você ter a máquina e estar conseguindo comprar o poder, como você está mais ou menos querendo dizer, o Lula agora, com o PT fora do poder há 2 anos, com Michel Temer na presidência, o Lula, se fosse candidato, segundo as pesquisas, era o favorito para vencer, inclusive, o Bolsonaro. Vamos fazer a pesquisa é um fato. Vamos girar. Vamos para mais uma polêmica. Mais um assunto, Vini, vai. Outro assunto que chamou a atenção aí nesses primeiros dias do governo Bolsonaro foram as indicações, né? Porque uma promessa de campanha dele foi que ele faria indicações técnicas de pessoas capacitadas, e aí teve a questão do filho do Mourão entrando em cargo no Banco do Brasil, sendo promovido, aí teve a questão do amigo dele na Petrobras, agora tem da Michele Bolsonaro, amiga em Secretaria de Governo. Como que vocês estão enxergando essas indicações? Ele diz que, até em ironia à imprensa, né, que não vai indicar inimigos, mas tem a questão da impessoalidade do cargo, né? Eu até fiz algumas críticas no meu Facebook, logo houve a indicação do filho do Mourão, porque assim, tudo bem, ele é concursado, 18 anos de casa, não sei se ele seria indicado para o cargo e tal e tudo mais, mas eu critiquei porque eu não acho que seria moral, né, fazer uma indicação do filho de um vice-presidente. Aí as pessoas falam assim, não, mas ele não vai ser promovido por causa disso, etc. Pode ser até que ele tenha mérito, pode ser até que ele seja bom, só que fica imoral você fazer esse tipo de indicação logo no começo do governo, principalmente um governo que teve como base, uma das bases, um dos pilares da sua eleição, esse tipo de moralidade na política. A questão do amigo dele na presidência, parece que é uma pessoa muito capacitada, vai ainda passar por uma governança, né, na Petrobras, vão fazer o due diligence deles lá, mas também, de novo, eu acho que você não pode passar por cima com amigos ou parentes ou qualquer coisa, mesmo que não seja um nepotismo direto, que seja um favoritismo, que seria, eu vou indicar porque ele é amigo de alguém ou ele é filho de não sei quem. Eu acho completamente errado e imoral para esse começo de governo. É engraçado que esse amigo dele, que foi indicado para Petrobras, ele pulou 5 graus de hierarquia agora. Ele furou toda a fila. É claro que ele só conseguiu isso por ser amigo, por ter um padrinho político, e foi realmente o que o Bolsonaro pregou durante a campanha, que a mamata ia acabar, mas a mamata, pelo que a gente está vendo, só acabou para um lado. Aí tem
Essa história do Mourão também é o que falar, né? O Mourão falou que o filho dele estava sendo perseguido e por isso não tinha conseguido a promoção. Durante o governo do PT, ele recebeu 8 promoções. Não, foi Gente, menos. vocês percebem uma coisa? Foram 6. Só colocar. Vocês 4. percebem que a gente parece que está no mesmo lugar, só que do outro lado? Quando se fala em... A gente tem os 13 anos do PT no poder para analisar e o que isso gerou em termos de uso da máquina para se perpetuar no poder e impor a sua ideologia, enfim, como diz os oposicionistas a essa bandeira ideológica. Por outro lado, tem agora um governo que chega com a pujança de um governo novo, né, que muito se discute e tenta impor a sua maneira de enxergar o ideal de sociedade que ele acredita. E aí também a oposição a esse governo que assume aponta, olha, mas tem ideologia aí, tem uma tentativa de impor goela abaixo da sociedade, uma outra ideologia acusando de que é não ideológica. Quer dizer, essas indicações para cargos aconteceram no passado. A crítica do governo Bolsonaro é assim, não vou por aqui, não vai ser escolha feita com base na ideologia, vai ser com base técnica. Mas pode ser simplesmente um nome diferente para a mesma coisa. Né? Você, quando chegou aqui, Renata, disse, olha, eu venho aqui defender um lado, mas olha, eu votei no Bolsonaro contra o PT, por exemplo. O Guga também falou assim, olha, eu me decepcionei com o partido que ascendeu ao poder e representava a mudança e nos decepcionou em vários fatores. Quer dizer, parece que a gente está aqui, olha aí, ó, massa de manobra, estamos aqui todo mundo para ser manobrado pro lado que interessa. Que é tão importante ter o senso crítico, porque não dá para você, de nenhuma maneira, dar esse poder a qualquer governo, e os liberais sempre foram os liberais que criticaram o tamanho do governo, não só do tamanho de quantas pessoas tinham, o tamanho da máquina, mas do tamanho de quanto poder tem um presidente, quanto poder tem um político para dar uma canetada e fazer uma interferência, né, na vida de um monte de pessoas. Então vamos exercer o senso crítico numa questão terminar, que eu não terminei. Claro. É só a questão desculpa, pode ir. Do banco, né, do Banco do Brasil, etc. Isso levantou uma questão que os liberais sempre trouxeram sobre a questão da privatização. Então, você fala o seguinte, tudo isso poderia ser evitado se a gente tivesse um governo menos interventor, com menos poder, e isso está dentro das estatais também. Quanto menos estatais, o governo, na minha opinião, não tem que ser dono de nada, ele tem que, no máximo, fiscalizar. E se você tem empresas eficientes sendo geridas pela iniciativa privada, com a fiscalização, talvez, do governo em alguns setores, você tem muito menos chances de indicações políticas desse tipo de problema, porque isso vai acabar acontecendo de qualquer maneira, porque é o que ele próprio falou, o que eu discordo até, eu não vou chamar inimigos para compor o meu governo. Realmente, você não vai chamar, você vai chamar pessoas da sua confiança. Faz sentido ele chamar pessoas da própria confiança, mas quem que vai dizer se aquela pessoa é realmente técnica ou não é? Ou se ela passou por cima de outra pessoa ou não? Não, mas tinha essa pessoa. Então, tudo isso, na minha opinião, se resolve quando você tem um Estado menor e que não é dono de nada. Guga, dá uma segurada aí, eu vou fazer um break, você volta para falar sobre essa questão aí no nosso retorno. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show, hoje, segunda-feira, abrindo a semana quente aqui no programa, recebendo Renata Barreto, economista, e o jornalista Guga Noblat, falando aqui dos primeiros dias do governo do Jair Bolsonaro. Fechamos o bloco anterior, estávamos lá falando da questão da ideologia e que somos todos uma grande massa para que esse povo que está lá no poder manobrar. A Renata expôs a opinião dela, o Guga ficou faltando. Assim, se a gente for uma massa, se a gente for um fantoche, que eu acredito que os governos realmente eles são um fantoche na mão do sistema econômico. Se você for analisar todos os governos, eles nunca fizeram uma reforma tributária. Há 20 anos a gente só transfere de 10% a 13% das riquezas para os pobres. Então, assim, do jeito que a coisa é feita, realmente parece que a gente é um fantoche e que os governos, por mais que eles pareçam brigar de um lado ideológico ali, eles estão sempre fazendo o mesmo jogo, que é o jogo do sistema financeiro. Agora, sobre a indicação política, tem uma frase ele tuitou, o Carlos Andreasa, o grande jornalista que também participa aqui da PAN. Ele fez um comentário inteligente, engraçado, que ele falou que com 10, 12 dias que tinha até então de governo Bolsonaro, já dava pra gente concluir que o Magno Malta só não conseguiu um emprego porque não é amigo do Bolsonaro. Todo mundo pra mim conseguiu. Vamos lá, Paulinha, como é que tá aí a interação dos nossos ouvintes tuiteiros aí com a nossa hashtag, hein? Olha, a gente tá em quarto lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil, que beleza! com a hashtag Renata Barreto versus
respostas do Guga Noblar. Tem uma pergunta aqui do Menga Nunes, que é meio parecida também com uma pergunta que eu queria fazer, então vou fazer a dele e complementar com a minha. Ele diz o seguinte, ó. Paulinha, pergunta pro Guga se ele acredita na imparcialidade do jornalismo brasileiro em relação à política. E aí eu queria que vocês complementassem com essa história do Bolsonaro sempre jogar aí os grandes jornais, enfim, a mídia tradicional, como fake news, e também usar sempre as redes sociais entre encontros e desencontros para se pronunciar oficialmente. Eu acho que a palavra correta não é imparcialidade, não existe quando a gente se relaciona com algo que tem a ver com humanas e jornalismo. É isso, a gente faz muitas vezes uma análise subjetiva do que a gente está vendo. Você não tem como ser 100% imparcial em nada, isso não existe. Mas existe a independência. A gente pode ser um jornalista independente que faz o que a gente acha correto, de acordo com a nossa consciência. E não querendo agradar o patrão ou querendo agradar um grupo político. Eu acho que os jornalistas, eles procuram a independência. A maioria dos jornalistas hoje da grande mídia, a gente tem muitos bons jornalistas nesses veículos que hoje são difamados pelo Bolsonaro, que parece que está numa campanha realmente para tirar o crédito da imprensa e desviar o nosso foco, fazer com que a gente passe a se informar a partir de sites e de perfis do Twitter muitas vezes obscuros, assim. Então, tem uma campanha realmente para difamar a imprensa. A imprensa, ela, na sua grande maioria, é independente. Claro que há muitos erros que a imprensa comete, às vezes erro do próprio jornalista na hora de avaliar e de apurar a pauta dele. Outras vezes há também jornalistas mal intencionados. A gente tem que ficar de olho. Eu não estou dizendo que todos são santos, mas de uma forma geral eu acho que a grande mídia busca a independência. Ao contrário dessa mídia segmentada que o Bolsonaro está fazendo propaganda. Essa não. Essa parece uma mídia realmente a serviço de um grupo. Eu concordo que não existe imparcialidade 100%, né? Porque você tem opiniões e enfim, mas o que eu vejo muito do jornalismo, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, existe um movimento muito forte de descredibilidade da mídia. E isso, na minha opinião, foi ela própria que cavou essa cova, né? Eu acho que tem pesos e medidas aí no meio do caminho, mas você vê até as próprias manchetes de algumas matérias são desmentidas pela própria matéria. Isso, no meu entendimento, é jornalismo irresponsável. Isso não significa que você tenha que se ausentar completamente do seu relacionamento com a imprensa, até porque é a imprensa que vai fazer o jornalismo investigativo em alguns momentos, às vezes bom, às vezes ruim, mas você não pode se desconectar dela completamente. Acho interessante a forma do Bolsonaro se comunicar pelo Twitter ou pelo Facebook, etc., porque isso traz um pouco também de voz mais... Ele joga mais pro povo, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que entender que ele já foi eleito e ele não tá mais em campanha. Não é mais então, candidato. Em alguns momentos, eu percebo que existe essa coisa de tentar jogar ali pra jogar pra população, né? Vou jogar aqui um meme, vou jogar aqui e tal, mas no final das contas, ele é o presidente eleito, já exercendo o mandato, então acho que ele também tem que ter um pouco mais de responsabilidade na comunicação. Mas que tem o jornalismo com problemas, tem. Tem a minha pergunta aqui. Eu tenho a impressão de que esse governo Bolsonaro vai trazer à tona uma questão que já é normalmente muito invisibilizada em governos e mesmo pela grande mídia, que é a questão indígena. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acham da decisão do Bolsonaro de passar para a agricultura a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Para mim parece um pouco um contrassenso. Outro dia mesmo eu estava vendo uma foto que mostrava o começo de uma reserva indígena, tudo muito verde, e imediatamente antes tudo muito devastado. Eu queria saber da opinião de vocês quanto a isso. Para mim, o Bolsonaro, ele tem uma dívida com o agronegócio e com os evangélicos. Esses dois grupos basicamente reelegeram Bolsonaro. Então, assim, ele está tentando grilar a Amazônia. Essa é a realidade do que está acontecendo. Ele quer, num futuro próximo, o quanto antes, ele quer fazer com que as terras dos índios passem a ser dos índios, que hoje eles tomam conta daquela área, mas eles não podem vender. A terra é da União. Ele quer que a terra passe a ser dos índios para os índios depois venderem aquilo. Vai ser muito fácil comprar aquilo de um índio. Aquilo vai parar na mão dos latifundiários. E a Amazônia vai ser grilada num momento crucial, num momento de aquecimento global, de discussão sobre um futuro que a gente pode entrar em colapso por conta do aquecimento global. A grilagem da Amazônia, portanto, se torna ainda
um assunto mais preocupante, né, tendo em vista esse nosso futuro aí. Bom, eu não sou especialista disso, né, às vezes até evito de dar certas opiniões, porque seria falar, por exemplo, vai demarcar, a questão que você perguntou de ir pro Ministério, né, da Agricultura. Em tese, seria um contrassenso, mas a gente não tem como saber, pelo menos eu não tenho como saber, não sendo especialista, se depende, eu acredito que não dependa de estar isso dentro da FUNAI ou de qualquer outra organização que defenda os interesses dos indígenas ou dos quilombolas ou do que seja, se depende disso a manutenção desse tipo de coisa, das terras ou de uma vida boa para que eles façam as coisas que eles têm que fazer. Que são terras que estão lá intocadas, né? Mas eu acho que tem como você ter um equilíbrio, digamos assim, entre o que é preservação ambiental e o que é produção, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Existe realmente de novo, eu não sou especialista da área, mas eu vejo argumentos dos dois lados, argumentos de pessoas que acham que dá para aumentar um pouco o tamanho das terras e produzir mais em lugares que hoje não tem produção, e outras pessoas que falam, não, a gente não pode produzir por causa do aquecimento, etc e tal. É uma questão de ser analisada ao longo do tempo. Eu não tenho como dizer para você assim, é ruim ou não é ruim. Eu não vou apoiar isso cegamente porque eu apoio o Bolsonaro. Eu acho que tem que ser feita uma análise um pouco mais profunda, não sendo analista, né, de biologia, saber se realmente isso vai fazer sentido. Não acho que depende de uma secretaria ou de estar na mão de alguém da FUNAI. Eu acho que tem que ser realmente uma questão Renata, de equilíbrio. Eu queria te fazer uma pergunta sobre comportamento aí, pra gente mudar um pouquinho a pauta, né? Claro. Na verdade, sobre empoderamento, né? Você, profissionalmente, é muito bem sucedida num mercado conhecido aí com a reputação de muito machista, né? Majoritariamente masculino. Majoritariamente masculino também, né? Então, o mercado de investimento, que é um mercado fundado, inclusive, em reputação e credibilidade. Então, ainda tem esse ônus, né? Só que, contrariando aí, vamos dizer assim, o discurso vitimista, você desempenha isso muito bem, está tendo muito sucesso profissional. Você acha que a narrativa do feminismo, então dessa opressão onipresente de uma sociedade patriarcal, ela faz sentido na nossa realidade contemporânea, ou isso é muito mais um discurso político do que uma realidade fática? Bom, primeiro assim, que eu tenho 15 anos de mercado de capitais, né? Comecei muito cedo, com 18 anos, e eu costumo dizer que quando eu comecei, eu não tinha tempo para ficar procurando algum tipo de frustração ou algum tipo de problema para dizer que é por isso que eu não conseguia sair do lugar, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo e eu realmente não tinha tempo. Eu costumo dizer que o boleto salva. E essa questão do feminismo, eu, assim, acho que até 2014 ou 2015, eu me identificava como feminista porque eu acreditava que era um movimento que pregava a igualdade entre os homens e mulheres de direitos e de deveres. E eu me desiludi com o movimento a partir do momento que eu percebi que uma boa parte, e até fui atacada por isso bastante, se radicalizou e começou a utilizar essas frustrações para culpar toda a sociedade pelos problemas que elas tinham. Então você vê hoje em dia, por exemplo, eu vi ontem, vai ter gorda na praia sim, uma foto lá com um monte de moças acima do peso, dizendo como se fosse proibido você ir, não, mas é contra o preconceito. Gente, uma coisa muito importante é saber o seguinte, você pode ser o que você quiser, só que as pessoas têm opinião sobre aquilo. Então se você for à praia e você estiver acima do peso, você pode ir, não é obrigado, não tem problema nenhum, aliás, não é proibido. Mas as pessoas têm alguma opinião. E em relação ao feminismo é a mesma coisa. Eu me desiludi com o movimento, não acho que eu preciso desse rótulo para ser a favor do movimento das mulheres, de uma forma geral, porque eu sou a favor de todas as pessoas. E eu, na minha profissão, consegui, e de novo, até entrando na questão que a gente estava falando de ideologia de gênero mais cedo, eu já escrevi um texto falando sobre isso, que mesmo a minha mãe tendo me criado com todos os frufrus de menina, etc., eu me dei bem no mercado majoritariamente masculino, onde eu era a única mulher ou uma das poucas mulheres lá dentro. Eu não acho isso, a questão do feminismo hoje em dia, na minha opinião, se perdeu. Não é mais um movimento sobre igualdade de deveres e direitos, principalmente. Mas você não acha que você é a exceção, Renata? Não. E em muitos casos a gente está falando de uma maioria que você está ignorando? Não, eu não acho que eu sou exceção, porque eu acho que justamente eu dei importância para as coisas que realmente importam, em vez de ficar me vitimizando, porque eu sou mulher, porque não quer dizer que eu não tenha sofrido machismo. O machismo existe, não é ignorar que o machismo existe ou negar que ele existe. É dizer o seguinte, o machismo existe, mas como é que eu vou lidar com ele?
Eu não lido com isso da maneira, sei lá, o cara vai falar alguma coisa pra mim, ou vai achar que eu sou menos importante porque eu sou mulher, ou ele não vai dar tanta credibilidade àquilo que eu tô falando porque eu sou mulher. Eu gosto de fazer justamente o contrário, eu gosto da surpresa, eu gosto de mostrar que eu sou capaz. E isso você não faz se vitimizando, falando, ai, tá vendo, ele falou que eu sou mulher, então eu não posso fazer determinada coisa. Se você se impõe, se você consegue fazer isso, principalmente, como eu te falei, nesse mercado financeiro, eu aprendi muito com os próprios homens. A ter menos frescura, a gente falava muita besteira na mesa de operação, coisas que muitas mulheres hoje em dia encarariam como até talvez um assédio ou coisa do tipo. Acho que, de novo, tudo pra mim Você acusada, você se masculinizou. Não, eu acho que ela se empoderou, mas a gente tá falando de um caso particular dela, eu tô querendo dizer assim, e a grande maioria de mulheres que não teve oportunidade nem de estudar, são essas mulheres negras, tá falando de um feminismo mais raiz, digamos assim, né, que eu acho que defendem outras coisas que talvez você não tenha sentido na carne. Não, mesmo o que eu acho é o seguinte, não é porque a pessoa se identifica como feminista que ela necessariamente se radicalizou. Eu não acho que a pessoa que se identifica necessariamente seja dessa forma. Mas eu vejo que o movimento como um todo se perdeu. Então eu tenho amigas que se dizem feministas e que pensam muito parecido comigo. Olha, eu faço, eu tenho toda a liberdade do mundo de fazer o que eu quiser, de pensar o que eu quiser, de me vestir como eu quiser, mas isso não significa, na minha opinião, que o movimento todo hoje seja representado por essas mulheres que verdadeiramente se empoderaram. Eu não gosto muito dessa palavra porque, enfim, acabou sendo, na minha opinião, foi um pouco banalizada. Mas o feminismo, para mim, ele se perdeu no movimento como um todo. A gente está finalizando a entrevista. Eu queria saber do Guga, qual é a tua visão com relação a essa questão do presidente Lula, que está preso, né? Vários aliados do ex-presidente tentam tirá-lo da cadeia. Como é que você está vendo essa situação? O Lula vai sair da cadeia esse ano? O Lula não vai sair da cadeia. Inclusive, ele vai ser condenado, e tudo indica que ele vai ser condenado também pelo caso do sítio de Atibaia, que tem um pouco mais de provas do que o caso do Triplex, que na prática não tinha provas. Como não tinha provas? Prova não tinha, mas como tinha foto dele lá, mas tinham provas muito refutáveis, assim, tinham indícios no caso. Foi muito. Não tinham provas. Muita gente dizia, inclusive, que não tinha. Essa era a afirmação de muita gente, porque não tinha. Quem não uma foto do Lula. Mas assim, eu não vou fazer esse discurso que vai parecer que eu tô querendo defender. Eu estou querendo que as pessoas entendam que esse caso agora sim é um pouco mais robusto. Sítio, né? Se ele foi condenado por conta do Triplex, que era mais contestável, imagina dessa vez. Então, assim, o Lula não vai sair da cadeia esse ano, nem pelos próximos anos, pelo jeito. E com esse governo Bolsonaro, então assim, a esquerda vai ter que procurar realmente um novo nome. O Ciro está tentando ser esse cara agora, procurado, né, esse novo protagonista. Né? O Lula, faz tempo. Tem gente que acha que o PT já deveria realmente estar procurando, a esquerda deveria estar procurando, não o Guga, PT. você acha que a esquerda também peca muito em pautas como Venezuela? Agora a gente falou sobre o Cesare Battisti também, na defesa, no apoio a figuras como Nicolás Maduro. Gleisi indo na posse. Não, foi um vacilo da Gleisi, assim. Eu acho que a gente não deve isolar a Venezuela, a gente não deve romper relações, não deve chegar a esse ponto. Agora também não deve a Gleisi ir lá para a posse do Maduro, estando a Venezuela na situação que está por conta do regime dele. Mas aí que você vê como existe muita hipocrisia, né? Porque todo mundo que votou, todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas que falavam sobre votar no PT contra o Bolsonaro falavam que era um voto a favor da democracia. Só que não é a favor da democracia quando você tem não só apoio à Venezuela, como você financiou, durante os governos do PT, sete ditaduras socialistas com dinheiro do nosso dinheiro, dinheiro do povo. Não, isso é discutível. Não é discutível. Que financiou Porto Mariel, por exemplo, em Cuba, ele teve um retorno para o Brasil financeiro. Que retorno, sendo que eles deram calote? Mas aquele Porto Mariel ele é super concorrido, todo mundo quis comprar no Brasil. Lógico que é concorrido, mas todo o Brasil mundo quer aquele ponto, é muito fácil ganhar dinheiro com Porto Mariel. Não, Porto Mariel, por exemplo, e deu calote. Então assim, mas não é um investimento que não fazia sentido, é isso que eu quero te dizer. Eu não estou dizendo que o PT acertou em tudo que fez, eu só estou querendo contestar que eles financiaram 7 ditaduras. Financiaram ditaduras socialistas com dinheiro do BNDES, que é nosso dinheiro, com dinheiro. E ainda, por cima, com contratos. Só socialistas? Só socialistas. Porque o PT nunca investiu, o BNDES nunca investiu em outros países, é isso que eu estou perguntando. Investiu em países da América do Sul que não são. Eu não disse quem não investiu, então, mas como investiu também em países socialistas foi para financiar a ditadura? 7 ditaduras socialistas. Quando Congo, Gabão, em outros Zimbábue, países não foi para financiar o governo, mas como é num país socialista, foi para financiar a ditadura, isso é uma
avaliação se você sua. For, não é uma avaliação minha. Sua. Se você olhar os contratos Eu e vou o ter que colocar foi, aqui. o que é que foi financiado, Você vê que o cara você jogou vai a ver última que foi faísca. para ajudar o governo com certeza. E de qualquer maneira, eu não acho plausível, mesmo que fosse para alguma coisa positiva, não acho plausível você financiar de qualquer maneira algum lugar que tenha ditadura e que mata o próprio Então povo vamos de fome. romper relações com a Arábia Saudita a partir de agora? Por mim, Por você sim, pelo governo atual, não, isso é pra tudo uma mim questão de ideológica, claro. Você como economista tem um monte de Não negócio tem lá com a Arábia. nada além de Então ideologia. não podemos desapontar eu sou os contra a árabes. ditadura. Bom, eu queria agradecer aqui a presença da economista Renata Barreto no Morning Show, do jornalista Guga Noblat, para essa discussão, para essa manhã de segunda-feira, para começar a semana quente. Obrigado, Guga. Obrigado, Renata. Tamo junto. Olha lá, agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Opa, peraí que deixa eu mudar a trilha, pô. Peraí. E às 11h27, depois de um debate quente... Ô Vini, Diga. E aí, vamos nesse final de Morning Show de segunda-feira falar do Domingão do Faustão. O programa foi animado ontem, é isso? Mais uma pizza do Faustão, né, Edgar? Os programas gravados aí do Faustão indo ao ar nesses últimos domingos. E olha, se for bem aprovado ali pela direção, esse formato, ele pode se repetir ao longo do ano, porque esse ano é um ano especial para o Faustão e para o programa que completa 30 anos de existência. Então é um grande arquivo confidencial ali, chamando nomes importantes da emissora e relembrando momentos marcantes, momentos emocionantes. Um desses momentos foi do Denis Carvalho, o diretor Denis Carvalho, tão renomado lá dentro da Rede Globo, Edgar. Sim. E junto com ele ontem estava Cristiane Torlone também. Os dois foram casados já. E ele relembrou um momento muito difícil, né, da vida dos dois, quando foi que ele perdeu. Quando eles perderam um filho, né, de 12 anos, isso lá em 91. E o Faustão relembrou até um depoimento que ele já tinha dado, né, para a Cristiane Torlone em 2000, e agora ele voltou a falar sobre isso, né? Ele fala que é difícil falar sobre esse momento, claro, mas ele sempre gosta de falar também em uma declaração de amor que ele tem pela Torlone e pelos momentos felizes que eles viveram ao lado desse filho. E outro momento, um pouco agora mais descontraído, foi Suzana Vieira, que incorporou Hebe Camargo e começou a distribuir beijos, selinhos em todo o mundo, Edgar. Nossa, esse com a Ivete foi apertado, hein? Foi bem apertado. Inclusive no próprio Faustão. Olha aí, meu! Porra! Brincadeira! Caraca! O Rodrigo Lombardi, no Tom Cavalcante. Grandes. Olha lá, na pessoa da plateia também. Então, Suzana Vieira aí distribuiu beijos e mais beijos num Faustão que tá todo solto, viu, Edgar? Além desses beijos aí, a gente tem visto o Faustão comendo os produtos patrocinados ali pelo programa. Comendo iogurte no merchandising. Tem aquele vídeo que ele gravou, né, fora do ar, que é coisa que o Faustão não faz. Então, o que será que vem por aí do Faustão nesses 30 anos de Domingão? Fefito, quer comentar aí O Vini tá certíssimo, a gente tá vendo um novo Faustão. O Faustão jamais beijaria na boca de quem quer que fosse, em qualquer outra época. Já não interagia com merchandising desse jeito, de comer e tudo mais. Faustão agora é um homem espontâneo. É um homem que descobriu as redes sociais, vai até negar coisas nela. Vai arrumar problema em casa, hein, Faustão? Essa é a verdadeira nova era, meu. É isso. Vamos ficando por aqui, Paulinha, manda. Quem leva? Estamos em segundo. Aê, que beleza, olha aí, ó. Com a nossa tag de hoje, quem levou o prêmio foi o Valmir Gomes. Valmir Gomes, parabéns, obrigado a todos os twitteiros que interagiram com a gente nesta manhã de segunda-feira. A gente fica por aqui, mas volta amanhã na programação às 10. Cuidem-se.